Feliz sábado, irmãos. Todos em paz? Todos bem? Tudo bem, Cris? Tudo jóia? Como é que vai, Alexandre? Tudo bem contigo? A Karina, que está lá no fundão? Tudo em paz, Karina? Os jovens da igreja que estão aqui na frente, todos bem? Estou feliz em ver o Vinícius aqui no sábado, porque a última vez que eu havia visto o Vinícius no sábado aqui já fazia um tempo, e depois ele teve uma dificuldade tremenda aí. Mas Deus o libertou da cova dos leões. E ele está conosco aqui, já recuperado. Esse mês começou para nós com uma série de notícias muito agradáveis. Hoje, das 9 às 10 horas, nós tivemos o nosso primeiro culto de sábado na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Rosa Garcia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O mês de novembro foi um mês muito intenso na programação distrital. Desde o dia 4, foi a última vez que nós nos vimos aqui ao sábado. No dia 4 nós tivemos o culto pela manhã. Na parte da tarde nós tivemos a Expo Saúde. Na Expo Saúde nós atendemos cerca de 60 pessoas. Depois, à noite, começou o curso Como Deixar de Fumar. Durante toda a semana estiveram 10 pessoas que compareceram, pelo menos uma noite. E dessas, algumas deixaram definitivamente o cigarro. Outras estão próximas de deixar o cigarro. Depois da semana do curso Como Deixar de Fumar, nós tivemos as Noites de Esperança, que findaram no dia 24. E das Noites de Esperança, nós temos 3 pessoas que estão estudando a Bíblia na sequência das Noites de Esperança. Nós louvamos a Deus, porque a Igreja Central de Tatuí participa mais uma vez do nascimento de mais uma igreja. Eu não vou dar nomes a pessoas aqui, porque eu correria o risco de injustamente esquecer algum nome. Então, para que não se destaque uns em detrimento a outros, eu quero agradecer a todos os que de uma maneira direta ou indireta estiveram envolvidos nesse processo. A partir do dia 4 de dezembro, oficialmente para a Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, nasce mais um grupo na Associação Paulista Sudoeste, a Igreja do Rosa Garcia. Nós estamos muito felizes, irmãos. Essa semana, além dessa notícia de nós termos aí já entregue a solicitação para o campo e a certeza de que nós vamos ter a nossa solicitação atendida, nasceu os netinhos do Jama, nasceu Joaquim e Heleninha. Amém? Estamos felizes por isso. Eu estou muito feliz porque eu vou voltar a ver o São Paulo numa final de campeonato. Também estou alegre por isso. Fazia tempo que eu não via. Então essa semana ficou uma semana cheia de boas notícias. Eu vejo alguns corintianos fazendo assim, né? Mas esse título vocês não têm. Então, nós temos 3 da Libertadores. Nós temos 3 da Libertadores. O corintiano, ele é engraçado, né? O corintiano, ele chega... o corintiano, ele age da seguinte forma. Ele acha uma nota de R$100 no chão e quer esnobar quem é milionário. Jama. Vou passar fome hoje. Eu estou em jejum. Pray for Togo. É fervoroso. Tem que ser. A gente brinca, mas é uma brincadeira, evidentemente. Eu tenho brincado com esse assunto. Acho que a gente tem que levar algumas coisas na brincadeira e tem que ser assim, na esportiva, como é o esporte, né? E é bom às vezes a gente descontrair, é bom a gente sorrir. O cristão, ele deve ser alguém de sorriso fácil, deve ser alguém bem-humorado. O Dr. Rodrigo Silva, eu aprendi com ele na universidade o seguinte: se um teólogo, ele não tem capacidade de rir de uma boa piada, desconfie da teologia dele. Quando eu digo piada aqui, não estou falando aquela coisa pejorativa, uma coisa do dia a dia, do cotidiano, algo bem-humorado. Se a pessoa não tem a capacidade de rir de algo leve, gostoso, desconfie da teologia dele. Acho que a gente tem que ter essa característica. O riso. Eu não consigo imaginar Jesus sem rir. As crianças amavam Jesus porque Jesus era alguém sociável. Eu nunca vi criança correndo para sentar-se ao lado de alguém rabugento. Nunca vi.
Agora, quando a pessoa ela se envolve, abraça e brinca junto, as crianças elas se envolvem. E aqueles que estiveram lá no Rosa Garcia viram que nós tínhamos ali umas crianças ali no Rosa Garcia que se envolveram com a igreja. E hoje estava lá. Hoje o Gabriel estava lá, Jama. Orion, o Kevin, ele estava lá. E ele está na foto oficial do primeiro culto do Rosa Garcia. Ele estava bravo comigo porque na semana eu não fui à noite. Disse que ele estava muito bravo com o pastor. Onde é que já se viu o pastor sumir assim? Mas hoje eu estava lá com ele. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Eu estava pensando que mensagem eu entregaria para a minha igreja sede hoje. Nós temos tantas coisas boas acontecendo, mas nós temos tantos desafios também. Estamos alegres porque estamos participando do nascimento de uma nova igreja. Estamos alegres porque o nosso distrito está ampliando as fronteiras das suas tendas. Semana retrasada nós tivemos batismo em Torre de Pedra. Uma igreja pequena do nosso distrito batizou 2 pessoas há 2 sábados atrás. No dia 15 nós vamos inaugurar a nova igreja de Laranjal Paulista. São as fronteiras do distrito se alongando. Mas por outro lado, eu olho a nossa realidade como povo e me preocupo com algumas coisas. E conforme nós formos desenvolvendo a temática do sermão, vocês vão entender o que me preocupa hoje. E eu quero, antes de começar a pregar, dizer que às vezes é necessário a gente colocar a mão na ferida, para que a ferida possa ser tratada, para que a ferida possa ser curada. E existem algumas coisas que nós precisamos repensar, irmãos. Nós não podemos nos iludir com os avanços que temos e nos esquecermos de que nós precisamos crescer em muitas outras áreas. Somos chamados de o povo do advento. Carregamos isso no nosso nome. Mas eu tenho me perguntado até que ponto acreditar na volta do Senhor Jesus tem de fato impactado a vida dos cristãos adventistas do 7º dia. E a mensagem dessa manhã ela vai mexer um pouco com isso. 2 Pedro capítulo 3 fala a respeito da vinda de Cristo e do significado da sua vinda. Quando Pedro escreveu a sua segunda carta, o cristianismo já tinha mais de 30 anos. É muito provável que a segunda carta de Pedro ela tenha sido escrita entre o ano 61 e 68. Nós não conseguimos definir em que ano específico Pedro escreveu a sua carta. Então, existem algumas teorias e nós estamos adotando, eu entendo assim, que entre o ano 61 e o ano 68 Pedro escreveu a sua carta. De acordo com a tradição, Pedro foi morto no ano 68, no mesmo ano em que Paulo foi morto. Pedro, quando foi morto, ele foi martirizado num contexto em que a igreja cristã estava passando por perseguição. Pedro não viu a destruição do templo no ano 70, mas os cristãos, nos dias de Pedro, eles acreditavam que a vinda do Senhor não era algo para muito mais longe. Muitos deles acreditavam que veriam a face do Senhor naquela geração. Eu vejo a segunda carta de Pedro como um chamado final de Pedro para que a igreja estivesse desperta por ocasião da segunda vinda do Senhor. É uma realidade que aquele que acredita que Jesus em breve virá, ele vai ter uma vida diferenciada. Por quê? Porque ele está se preparando para se encontrar com Jesus. E é nesse ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção para meditarmos hoje.
Será que a vinda de Jesus, ela tem um efeito prático? Acreditar na vinda de Jesus tem um efeito prático na minha vida durante o dia a dia? Ou é só mais uma teoria? O texto, 2 Pedro capítulo 3, versos 9 a 13. A Bíblia diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro, no capítulo 3, ele fala sobre a zombaria de alguns com relação à segunda vinda do Senhor. Pedro diz que muitas pessoas desconfiam da promessa. E ele começa a argumentar voltado para o grupo cristão. Ele diz: Deus não está demorando para cumprir a sua promessa. Na verdade, Ele é misericordioso. Na verdade, a longanimidade do Senhor faz com que Ele aguarde mais um tempo até que todos cheguem ao arrependimento, ou até que muitos cheguem ao arrependimento. A grande questão que nós precisamos entender é que Jesus não voltou ainda, porque Ele espera por uma resposta de todos os homens. O desejo do coração dele é que todos os homens digam sim para a graça, mas nós sabemos que nem todos vão dizer isso. Agora ele se volta para o grupo cristão, e a mensagem ela se focará dos versos 11 e 12. 11 e 12. A primeira coisa que Pedro coloca como uma implicação prática de se acreditar na volta do Senhor é a seguinte: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem, como? Em santo procedimento e piedade. A primeira coisa que Pedro coloca é o seguinte: uma vez que Jesus vai voltar, uma vez que todas as coisas serão desfeitas pelo poder de Jesus, aqueles que acreditam em Jesus devem ter uma vida diferente. Eles devem viver em santo procedimento e piedade. Nós podemos nos lembrar aqui da palavra do Senhor em Levíticos 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A santidade ela não tem que ver com aquela característica de não se ter pecado algum. A santidade tem que ver com a disposição de se colocar nas mãos do Senhor para ser usado de acordo com os propósitos do Senhor. Nós não podemos entender como pessoas que acreditam que Jesus está voltando estejam mais ligadas àquilo que está acontecendo no mundo do que aquilo que a palavra de Deus nos diz que devemos nos preocupar. Uma vida santa, uma vida piedosa deveria ser o testemunho automático, natural, de todo aquele que diz que acredita que Jesus vai voltar nessa geração. Não tem outra forma. Eu me lembro aqui de Daniel. É um exemplo bíblico que eu gosto muito. Existe um dos textos de Ellen White em que ela diz que depois de Jesus, Daniel foi a alma mais pura que viveu na terra. E como foi a vida de Daniel? Daniel, ele vivia dentro do contexto político da Babilônia, o maior império da terra naquele período. Ele tinha tudo para se corromper. Tudo. Ele tinha disposição financeira, ele tinha disposição de poder, mas o que ele fez? Ele decidiu viver de uma maneira justa, dentro do império que havia trazido o seu povo para o cativeiro. E Deus honrou a santidade e a piedade de Daniel, mesmo nos momentos em que ele foi desafiado, mesmo nos momentos em que colocou-se diante dele andar de acordo com a palavra de Deus ou andar de acordo com a palavra do rei,
ele decidiu andar de acordo com a palavra de Deus. Isso lhe custou a experiência da cova dos leões, onde Deus, de maneira miraculosa, protegeu o profeta para mostrar a Dario que existe um Deus protetor, que existe um Deus que cuida dos seus. Queridos, eu tenho me preocupado com a minha igreja. Vocês são a minha igreja. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar junto com vocês. Eu agradeço muito a Deus pela oportunidade de conhecer a cada um de vocês. Mas eu confesso que quando eu olho as implicações práticas de se acreditar na vinda do Senhor e observo o comportamento da minha igreja, eu não tenho outra atitude a não ser me preocupar. Eu me preocupo porque a nossa piedade, a nossa santidade não está tão evidente quanto a Bíblia nos recomenda. Eu me preocupo porque nós não temos crescido substancialmente de maneira espiritual. Quando eu observo os relatórios de estudo da Bíblia, quando eu observo os relatórios de estudo da lição da escola sabatina, quando eu observo os relatórios missionários, quando eu observo a frequência aos cultos, especialmente os cultos noturnos de domingo e quarta-feira, e eu observo que nós temos uma grande quantidade de pessoas, mas um pequeno número de pessoas envolvidas com as questões espirituais, isso me causa preocupação. Porque se você não está buscando a palavra de Deus, se você não está buscando a comunhão com Deus, se você não está buscando o crescimento espiritual, o que você está fazendo? Eu tenho me preocupado com isso, irmãos. Eu tenho me preocupado com muitas das postagens que eu vejo no Facebook. Eu tenho me preocupado. Eu não tenho uma postura radical. Vocês viram aqui, eu tenho Facebook. Alguns de vocês se comunicam comigo via Facebook, via Twitter. Eu não vejo problema nenhum, desde que o seu Facebook, o seu Twitter testemunha de que tipo de cristão você é. Esses dias eu vi algo que me chamou a atenção. Você precisa ser sal e luz em todo contexto, inclusive no contexto virtual. Você tem que ser sal e luz no seu trabalho. Santidade e piedade não é algo que se limita às quatro paredes da igreja. Mas não é isso que eu tenho visto. E isso me causa preocupação. Será que, de verdade, nós acreditamos que Jesus vai voltar nessa geração? É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Você acredita mesmo que você vai ver Jesus? Se Jesus aparecesse hoje, agora, qual seria a sua atitude? Queridos, nós não estamos em tempo de brincarmos com o nome de cristão. Nós não estamos em tempo de brincarmos. Quando Pedro escreveu para a igreja, ele escreveu chamando a igreja para uma responsabilidade solene. E qual é essa responsabilidade? Ser vistos como piedosos e santos. Isso envolve os jovens da nossa igreja, todos vocês, jovens. Eu gostaria de olhar nos olhos de cada um de vocês, de todos. Vocês são chamados para ser a geração que vai liderar a igreja. Todos vocês. Mas é necessário ver santidade. Os adultos, pais, quero olhar nos olhos de vocês. Vocês são chamados para serem santos e piedosos, para preparar uma geração para que veja o Senhor. Aqueles que são mais experientes são chamados para, através do seu exemplo e da experiência, motivar pessoas que estejam dispostas a estarem em pé diante do Cordeiro quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Queridos, nós não podemos mais brincar. Não é tempo para isso. Eu tenho me preocupado. Porque se a árvore é conhecida pelos seus frutos, se os frutos evidenciam o nosso compromisso com Jesus, eu temo que nem todos aqueles que estão com seu nome escrito no livro da igreja, nesse momento, possam ter a certeza de que possuem o seu nome escrito no livro da vida.
Pedro continua. A primeira implicação é essa: devemos viver em santo procedimento e piedade. Extraí uma citaçãozinha pequena do livro Santificação. Ellen White escreveu o seguinte: a verdadeira santificação, a verdadeira santidade, é uma inteira conformidade com a vontade de Deus. Inteira conformidade com a vontade de Deus. Pensamentos e sentimentos de rebelião são vencidos, e a voz de Jesus suscita uma nova vida, que penetra todo o ser. Aqueles que são verdadeiramente santificados não ostentarão sua própria opinião como uma norma de bem ou do mal. Não são fanáticos, nem de justiça própria, mas ciosos de si, sempre tementes, com medo de que, havendo-lhes faltado uma promessa, tenham ficado aquém do cumprimento das condições sobre que se baseiam as promessas. A santificação bíblica não consiste em forte emoção. Eis onde muitos são levados ao erro. Fazem dos sentimentos o seu critério. Quando se sentem elevados ou felizes, julgam-se santificados. Sentimentos de felicidade ou ausência de alegria não é evidência de que a pessoa esteja ou não santificada. Não existe tal coisa como seja santificação instantânea. A verdadeira santificação é obra diária, continuando por tanto tempo quanto dure a vida. A santificação é algo diário e demanda esforço. Eu não nasci num lar cristão. Eu não nasci num lar com os preceitos da palavra. Eu aprendi muita coisa errada. Muita coisa errada. E eu digo para vocês, eu estou desaprendendo muitas dessas coisas até hoje. Vocês pensam que não existem desafios espirituais para mim? E como existem? E só Deus e eu sabemos quais são as lutas que nós travamos todos os dias para que possamos crescer na graça e no conhecimento dEle. Não é algo instantâneo. Para tudo na vida nós temos disposição de luta. Mas para a santificação muitas vezes nós deixamos essa disposição de luta do lado de fora. Nós lutamos para conseguir entrar na faculdade. Nós lutamos para conseguir um emprego melhor. Nós lutamos para conseguir um carro melhor. Nós lutamos para conseguir uma casa melhor. Mas não temos lutado para conseguir um caráter melhor. Querido, você tem experimentado o processo de santificação de acordo com o parâmetro bíblico? Saber que Jesus está voltando te ajuda a perceber a importância de uma vida santificada hoje. Pedro continua dizendo: visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando a vinda do dia de Deus. Eu gosto muito de um texto de Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago escreveu assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O lavrador aguarda com paciência. Mas a paciência do lavrador não significa inoperância. Você aguardar Jesus pacientemente não significa inoperância, não significa não fazer nada. Você acredita que Noé, ele estava preparado para o dilúvio? Noé estava preparado para o dilúvio? Mas ele estava se preparando, dia a dia. E como era a preparação de Noé? Construindo a arca. Nunca se tinha visto chuva. Mas Deus disse, vai chover. E vai chover tanto que tudo vai ficar debaixo d'água. As pessoas poderiam dizer, Noé, você está louco. Onde já se viu isso, Noé? Imagine que a arca não era um negócio pequeno. Enquanto ele aguardava o cumprimento da promessa, ele trabalhava. E foi porque ele trabalhou que no momento em que o dilúvio veio, ele pôde estar salvo. Se ele tivesse ouvido, confiado na promessa, mas não tivesse feito nada, o que aconteceria no dia do dilúvio? Ele teria morrido. Nós estamos falando que Jesus vai voltar, falando que Jesus vai voltar, falando que Jesus vai voltar, estamos esperando a vinda de Jesus, mas de que forma nós temos esperado?
De braços cruzados. Queridos, tudo com que temos que nos haver é o dia de hoje. Hoje nós devemos ser fiéis ao nosso legado. Hoje nós devemos amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Hoje é que nos cumpre resistir às tentações do inimigo e pela graça de Cristo alcançar a vitória. Isto é vigiar e aguardar a vinda de Cristo. Hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, não é daqui a 10 anos, não é depois que eu resolver meus problemas, é hoje. Se nós soubéssemos que Cristo viria amanhã, não haveríamos então de comprimir no dia de hoje todas as palavras bondosas, todos os atos desinteressados que não fosse possível? Se você soubesse que nós iríamos nos encontrar com Jesus amanhã, qual seria o seu procedimento hoje? Será que seria diferente do que tem sido? E aí eu pergunto para você, se é diferente do que tem sido, quem garante que amanhã você vai continuar vivo para mudar o comportamento? Quem garante? De fato, amanhã Jesus pode voltar para mim ou para você? Amados, devemos ser pacientes e amáveis, e possuídos de fervor intenso, fazendo tudo o que está ao nosso poder para ganhar pessoas para Cristo. É assim que se espera. Enquanto Noé construía a arca, cada martelada que ele dava para construir a arca, era uma pregação que ele fazia para o mundo. Pregar, nesse sentido, é algo literal. Enquanto Noé pregava, ele pregava. Entenderam? Enquanto Noé pregava, ele pregava. Porque as pessoas viam que ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Você acredita no que você está fazendo hoje aqui na igreja? Ou para você estar na igreja é simplesmente uma convenção social? Vim rever os meus amigos, ouvir uma boa música? O que é esperar pelo dia do Senhor? Não é, irmãos, inoperosidade. É confiança. É uma espera ativa, não passiva. Algumas pessoas, elas acabam escarnecendo, como aqueles que escarneceram de Pedro naqueles dias. Meu avô, eu talvez esteja falando para alguém aqui que seja a terceira, quarta geração de adventistas. É um privilégio que eu não tenho. Hoje, me chamou a atenção, não sei quantos de vocês estão fazendo a leitura do Reavivados por sua palavra. Hoje nós lemos o capítulo 18 de Josué, de Juízes. E me chamou a atenção uma coisa. No final do capítulo, um neto de Moisés estava envolvido com apostasia. Ele era neto de Moisés. Algumas versões trazem como filho de Manassés, mas não era filho de Manassés. Algum copista foi lá e colocou um N a mais, porque ele não se conformava com o fato de que o neto de Moisés estava envolvido na apostasia. Você pode ser neto de um grande líder dessa igreja, bisneto de um grande líder dessa igreja, filho de um grande líder dessa igreja. Mas se você não incorporar a fé como algo real para você, não vai fazer sentido. E outra, muitos estão dizendo assim, o meu bisavô pregava isso, o meu avô pregava isso, o meu pai pregava isso, por que eu tenho que acreditar? Que papo é esse de que Jesus vai voltar na minha geração? Agora eu pergunto para você, depois que morre, quantas gerações existem? Você já parou para pensar nessa perspectiva filosófica da morte? Se não há tempo para quem morre, todo mundo aguardou Jesus por quanto tempo? Por uma geração. A história só acontece porque existe uma memória viva. Porque se todos morressem, a partir do momento que existe ressurreição, todos viveram quantas gerações? Uma. Essa é uma perspectiva que a gente não costuma pensar muito. Terceiro ponto. O verso 12 continua dizendo: e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
apressando a vinda do dia de Deus. Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É assim que a gente apressa. Agora eu pergunto para você, se depender de você, quanto tempo mais nós vamos viver nesse mundo? Se você fosse o único pregador sobre a face da terra, dependendo de você, quanto tempo mais nós teríamos nesse mundo? Irmãos, eu soube esses dias, eu fiquei assustado. Aconteceu um assassinato perto da minha casa, eu não sabia. Um camarada entra dentro de uma loja de moto, aqui em Tatuí, e sem nenhum motivo, assassina um indivíduo trabalhando. Há 2 semanas atrás, incendeiam uma casa na zona rural. E você começa a pensar coisas. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, irmãos. Quanto tempo mais você quer viver nesse mundo? Semana passada foi esse indivíduo, eu não sei o nome dele, eu não sei quem ele era, não sei se ele tem algum parentesco com alguém da igreja, eu não conheço. Mas imagine que você pode estar no seu local de trabalho e do nada alguém chegue e acabe com a sua vida, sem ter motivo nenhum. Quanto tempo mais você quer viver nesse mundo? Queridos, eu tenho pouco tempo de ministério, mas eu já cansei de fazer funerais. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo que eu não estou disponível para isso. Quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo como um filho de Deus que cansou de ver o sofrimento das pessoas em funerais. Toda vez que eu entro num funeral, eu penso: Senhor, até quando? Até quando filhos sepultarão seus pais? Até quando pais sepultarão seus filhos? Até quando o esposo vai sepultar a esposa sepultar o esposo? Até quando, Senhor? Até quando a gente vai sentir essa dor? Estamos vivendo o caos moral, estamos vivendo o caos social, estamos vivendo o caos financeiro, estamos vivendo o caos espiritual. Irmãos, até quando? Sabe qual é a sensação que eu tenho da igreja? Eu gosto da ilustração da rã na chaleira. A rã, o sapo, possui uma característica interessante. O sangue deles adota a temperatura do ambiente. Se eles estiverem no lugar frio, o sangue vai ser frio. Se eles estiverem no lugar quente, o sangue vai ser quente. Se você jogar água quente numa rã, aquilo vai chocar. Ela se sente queimada, ela pula. Mas se você pegar a rã, colocar ela dentro de uma chaleira na água fria, colocar essa chaleira em cima do fogo, e a água for esquentando gradativamente, sabe o que vai acontecer? A temperatura da água vai começar a influenciar a temperatura do sangue. Vai subindo devagarzinho e ela vai se adequando. E o que vai acontecer no final? Ela morre cozida e nem percebeu que morreu. Sabe o que está acontecendo com o povo de Deus nesse tempo? A mesma coisa. Nós estamos morrendo e não estamos nem percebendo. Antigamente, quando aconteciam tragédias, nós falávamos: meu Senhor, misericórdia. Hoje em dia, as tragédias acontecem do nosso lado e a gente já não está se chocando mais. A gente desenvolveu um trabalho num bairro lá de Curitiba chamado Vila Pantanal. Barra pesada. Muito barra pesada. Eu não vi um bairro aqui de Tatuí tão barra pesada quanto a Vila Pantanal. E um dia eu conversava com uma pessoa de dentro dessa vila. E ela dizia para mim assim, a gente dando estudo bíblico: ah, hoje mataram um lá na vila. E eu olhei assim, ela dizia como se estivesse falando assim: olha, hoje eu peguei o ônibus, fui para o centro da cidade e voltei. Algo natural. Mataram lá na viela, mataram lá. Acredita, pastor? Ele ficou cruzado bem na viela. Sabe o que eu tive que fazer? Passei por cima e fui embora. Natural.
Queridos, pense na sua vida espiritual. Será que você não está como uma rã na chaleira? Morreu e nem percebeu que está morto? Queridos, talvez essa mensagem possa parecer uma mensagem dura, mas entenda-me, eu sou o pastor dessa igreja. Eu não posso deixar o meu povo, aqueles que o Senhor me deu o privilégio de estar à frente como pastor, sem uma mensagem de advertência. Seria muito mais simples para mim vir aqui e fazer uma mensagem de autoajuda, dizer que Deus vai ajudar você a resolver todos os seus problemas, dizer que o nosso Deus é todo poderoso. Queridos, eu não fui chamado para um ministério popular, eu fui chamado para um ministério necessário. Eu creio nisso, eu creio que Jesus vai voltar, e eu creio que a minha igreja precisa estar em pé diante do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, suportem as palavras desse pregador, não como algo que vem de um coração que não está preocupado, mas como algo que vem do coração de alguém que está preocupado com a sua salvação. Queridos, eu vou concluir com uma citação e vai findar a mensagem dessa manhã. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa citação. Está em nosso poder apressar a vinda do dia de Deus, levando o Evangelho ao mundo. Tivesse a igreja de Cristo feito o trabalho que lhe foi apontado como o Senhor ordenara, e todo mundo teria sido advertido antes disso, e o Senhor Jesus já teria vindo à terra com poder e grande glória. Vivo poder deve acompanhar a mensagem do segundo aparecimento de Cristo. Não devemos descansar até que vejamos muitas pessoas convertidas à bendita esperança da volta do Senhor. Nos dias dos apóstolos, a mensagem que levavam produzia um real trabalho, fazendo que as pessoas se voltassem dos ídolos para servir ao Deus vivo. A obra a ser feita hoje é igualmente real, e a verdade é igualmente verdade. Somente que devemos dar a mensagem com muito mais fervor, visto que a vinda do Senhor está mais perto. A mensagem para este tempo é positiva, simples e de profunda importância. Devemos agir como homens e mulheres que creem nela. Aguardar, vigiar, trabalhar, orar, advertir o mundo. Eis a nossa tarefa. Amados, que tipo de cristão adventista você tem sido? Que diferença faz o nome adventista na sua vida? Certa vez, Alexandre o Grande se encontrou com um soldado bêbado em uma das companhias do seu exército. E quando ele se aproximou do soldado, ele fez a seguinte pergunta para o soldado: Soldado, qual é o seu nome? E embriagado ele respondeu: Meu nome é Alexandre. Alexandre se agachou, olhou nos fundos dos olhos daquele soldado e disse: Soldado Alexandre, ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Você é chamado adventista do sétimo dia. Os anjos gostariam de fazer a obra que nós temos nas mãos. Se ao confrontarmos a nossa vida com aquilo que a palavra nos tem apresentado e descobrirmos que a nossa vida não anda de acordo com o que a palavra de Deus diz, nós temos duas alternativas: ou nós mudamos de atitude, ou nós mudamos de nome. Que o Senhor Todo-Poderoso, através do seu Santo Espírito, hoje nos impulsione a mudar de atitude, para que naquele dia estejamos em pé diante do Cordeiro. Devemos hoje viver em santificação. Devemos hoje viver esperando a vinda do Senhor. Devemos hoje apressar a vinda do Senhor. Que essa seja a decisão que todos possam tomar nessa manhã. É o meu desejo e oração.
Para encerrar o culto desta manhã, cantemos o hino de número 141, O Dia Não Sei. Sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Os crentes verão pela Santa Escritura e não tardará nossa eterna aventura. Olhemos então para a glória futura, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Orar, vigiar, eis a necessidade, bem firme os pés na bendita verdade. Descanso haverá na celeste cidade, mas o dia não sei. Cristo vem, vigiemos, oremos, Ele vem. Aleluia, aleluia, sobre nuvens virá com os anjos da glória, mas o dia não sei. Pai de amor e de bondade, nesse momento nós buscamos a Tua presença, Senhor, colocando a nossa vida em Tuas mãos. Em primeiro lugar, Pai, suplicando do Senhor o perdão, porque muitas vezes não temos vivido à altura do Teu chamado para nós. Hoje nós somos chamados pela Tua palavra a buscar uma vida de santo procedimento e piedade, esperando pela vinda do Senhor, apressando a vinda do Senhor, fazendo aquilo que está à disposição das nossas mãos, para que nesta geração vejamos a face de Cristo. Senhor, é verdade que a Tua palavra mexe com aquilo que está dentro do nosso ser. É bem verdade, Senhor, que existem muitas coisas com as quais nós temos lutado, coisas que fazem parte da nossa natureza carnal, coisas que conspiram contra a nossa santificação. A Tua palavra nos diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A Tua palavra nos diz que a nossa luta é contra os principados e potestades. Entendemos, Senhor, que muitas vezes não temos conseguido ficar em pé diante das muitas batalhas nas quais nos envolvemos, mas o Senhor é o vencedor da guerra. É o Senhor quem nos conduz em triunfo. É pelo sangue de Cristo que nós temos a certeza da vitória.
e é reclamados nos méritos desse sangue, que eu entrego à tua igreja nas tuas mãos, pedindo que o Senhor, ao ter misericórdia, também derrame sobre a tua igreja o poder, derrame sobre a tua igreja a unção do Espírito, para que os nossos olhos sejam abertos, para que o pecado seja abandonado, para que a nossa vida esteja em conformidade com o teu querer, e assim, Senhor, sem abrir a boca, a partir do nosso testemunho, as pessoas percebam em nós que temos andado contigo. Por favor, Senhor, santifica a tua igreja. Por favor, Senhor, dê poder à tua igreja. Por favor, Senhor, prepare a tua igreja para a glorificação. É o que eu peço a ti em nome de Cristo. Amém. Permaneça em mim. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça